Você já passou por um momento de crise tão profunda, onde parecia que tudo que você construiu caiu por terra? Tudo que você achava que era verdade sobre você simplesmente desmoronou? Olá, eu sou a Cláudia Soares. Seja muito bem-vindo ao sétimo e último vídeo da nossa jornada, As 7 Camadas do Ego. Hoje nós chegamos à camada mais profunda e enraizada de todas, o medo da morte do ego. Quando começamos a silenciar a mente, o ego entra em pânico e ele teme desaparecer. Então, por quê? Porque ele acha que se você soltar os títulos, os rótulos, as mágoas, você não será ninguém. Mas o que ele não sabe é que essa morte é o maior milagre da vida. O portal para o despertar da alma. Então, ele é o retorno. Na verdade, isso é o retorno exato, né? Onde a luz pura e divina que habita em você antes do seu nascimento, lá no útero da sua mãe, volta para você. É onde você tem o poder novamente nas mãos. Quando o ego morre, você volta a ter todo o poder nas mãos novamente de ser uma alma divina vivendo uma experiência terrena. Então, se você quer perder o medo, né, de soltar as ilusões e finalmente descobrir quem você de verdade é, eu quero deixar aí, né, tem no final do vídeo, no link, você pode ali adquirir o meu e-book Quem Sou Eu, onde você vai realmente saber quem é você. Né? Você vai entender o porquê que você às vezes vive tanto sofrimento, tantas situações de dor, e você vai poder compreender melhor sobre si mesmo. Então fique até o final deste vídeo e nós vamos falar hoje do medo da morte do ego, que é um dos melhores assuntos que eu posso trazer para você, porque eu diria para você que a morte do ego é simplesmente o despertar espiritual da alma. Quando a gente começa realmente a entender que é o ego quem está nos levando ao sofrimento o tempo todo, que está realmente nos levando sempre a ter um dia igual ao outro, e que está realmente, às vezes, até mesmo nos trazendo tanta dor, tanta doença até mesmo para o corpo, a gente começa então a perceber que, poxa, por tanto tempo a gente ficou atrelado ao ego, deixando ele tomar conta do nosso ser, no automático. O ego precisou usar máscaras para você entrar, né, e viver na sociedade, e você permitiu isso porque era uma forma de você se proteger, mas quando você percebe que você não precisa de máscara alguma, a gente pode deixar ele morrer. E eu diria para você que esta morte do ego, ela foi citada por Jesus. Jesus citou em Mateus 16:24, ele disse para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo renuncie a si mesmo, ele está dizendo renuncie o ego. Largue os apegos, largue aí todas as situações realmente de orgulho, largue as máscaras, largue tudo e venha a ser como eu. Na verdade, o maior e melhor arquétipo que o ser humano pode ter na vida é realmente ter o arquétipo de Jesus, né, como o seu ser maravilhoso aí realmente de se espelhar, porque nós todos, né, temos sempre um espelhamento com algo ou com alguém, e é importante que a gente se espelhe no maior mestre que existiu, que é Jesus Cristo, e que existe até hoje dentro de nós. Então eu diria para você que essa morte do ego realmente é renunciar realmente de ficar vivendo no futuro e no passado. É uma renúncia, você tem que parar com a mania de estar lá no passado, remoendo as coisas passadas, ou estar lá no futuro, querendo realmente controlar o futuro. Quando você entende que você tem que sair do passado e parar de estar no futuro, você começa a viver no agora. E quando você vive no agora, é você quem está realmente comandando a tua consciência. Então, é aqui que o ego morre, porque ele não é mais o dono e senhor da tua vida, não é ele mais quem está comandando no teu inconsciente todas as tuas dores e todas as tuas situações de vida. É aqui que realmente o ego ele percebe que, nossa, agora eu vou ter que me render porque a pessoa deixou que a consciência tomasse realmente a posse dessa mente. Quem está comandando daí, quando você está vivendo agora, quem está comandando a tua vida no agora é a tua consciência, é a tua alma. Você deixa liberta a tua alma, você liberta a tua alma das prisões do ego. Então, essa camada aqui é a camada mais importante, né, da nossa vida, que é a morte do ego. E claro que
vai haver uma resistência, lógico, porque o ego ele não quer perder de forma alguma de controlar você. Ele quer que você fique o tempo todo preso no passado ou preso no futuro, porque assim ele consegue comandar o teu ser. Só que eu diria para você que ele foi preciso só por alguns momentos enquanto você ainda era uma criança e precisava se desenvolver. A partir do momento que a gente se torna um adulto, nós não precisamos ficar levando essas máscaras adiante. Porque somos nós quem vamos realmente definir o nosso futuro e até mesmo definir realmente quem somos. Então eu não preciso ficar usando uma máscara de boazinha ou de carrancuda ou de que sou isso ou que sou aquilo, aquelas máscaras todas que a gente já comentou, porque não faz mais sentido. Se eu comando minha vida, se a minha alma comanda, né, minha consciência comanda o meu ser no agora, eu não preciso mais que realmente o ego fique o tempo todo querendo me ditar regras, querendo me levar para a culpa, deixar realmente lá no julgamento, ou na culpa, ou na comparação. Eu começo simplesmente a observar tudo isso e percebendo que isso é um jogo do ego e que eu não preciso entrar nesse jogo. Eu não preciso realmente ficar, se uma pessoa me fala alguma coisa, eu não preciso pular nela e ficar falando um monte de coisa para ela, porque não há necessidade disso. Eu não preciso provar para ninguém quem eu sou. Eu só preciso provar para mim mesma. Eu só preciso para mim mesma saber quem sou. Sou uma alma divina. Vim para ter uma experiência terrena no útero da minha mãe. E aí a minha carne, né, o meu serzinho ali é que faz parte da parte do meu pai e da minha mãe. A alma vem do Criador. Então você entende que assim, ó, a alma está só esperando que você largue toda essa lamúria, realmente, né, toda essa loucura que o ego faz, ela está só esperando para poder realmente tomar posse do teu ser e viver todos os dias o mais feliz da tua vida. Porque a partir do momento que a tua consciência toma realmente posse da tua mente, é ela quem dita as regras, e é ela quem diz, esse pensamento eu não vou dar energia, esse pensamento não é meu, esse pensamento aí não tem por que eu ficar falando, não tem por que eu ficar falando mal dos outros, não tem por que eu ficar me comparando, não tem por que, quando você começa a tomar posse de tudo isso e de saber que você não precisa realmente ficar o tempo todo sendo vítima dos outros, ou manipuladora, ou controladora, você começa a perceber que não, eu vou viver a minha vida muito bem, muito obrigada, vou estar realmente vivendo em paz, porque o que a alma traz para você, a tua consciência traz para você é paz. Paz, silêncio, plenitude. Eu diria que uma das coisas mais maravilhosas da vida é quando você fica em silêncio. A tua mente, ela simplesmente se cala, não vem pensamento algum. Você fica por um tempo sem nenhum pensamento passando pela mente. Simplesmente porque você está existindo. E aí você deixa que a existência cuide de você. Todo o teu ser fica leve. Por isso que Jesus falou que o fardo dele era suave. Porque ele não ficava se comparando com ninguém, se comparando com isso ou com aquilo. Ele não estava preocupado com nada disso. Aí você vai dizer, mas ele era Jesus. Ele era um ser humano como a gente. Ele só veio ensinar que assim como ele conseguiu, nós também conseguimos. Ele deixou bem claro, eu venci o mundo. Vocês também vencerão. Então eu digo para você que você pode até achar que essa jornada de realmente eliminar o ego da tua vida pode ser às vezes, parece tão difícil. Não. Você só precisa querer. Você tem que enxergar quando é o teu ego que está querendo se mostrar e quando realmente a tua alma está dizendo, pare, fique em silêncio. Não fique aflito por nada. Não te preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã não te pertence. E aí quando você deixa a tua alma, a tua consciência, a tua intuição falar dentro da tua mente, porque você se cala e deixa que a tua intuição fale, a voz interior, essa voz maravilhosa que existe dentro de nós, que quer realmente cuidar de nós, mas a gente quer falar tanto, tu fica de repente falando tanto na tua mente que tu não consegue ouvir a própria voz de Cristo dentro de ti, porque você tem que estar no agora e em silêncio, refletindo sobre todas as coisas, percebendo que não vale a pena realmente estar o tempo todo em guerra. Por que eu vou estar o tempo todo em guerra com alguém, ou em disputa, ou querendo ser melhor que o outro, ou querendo me mostrar mais do que os outros? Para que isso? É tão bom ser nós mesmos. É tão bom você olhar para si e dizer como eu me amo, como eu estou feliz comigo mesmo, como eu estou em paz, como realmente é bom viver aqui e viver em paz. Quando você percebe isso, você vai perceber que você nem precisa de coisas. Você simplesmente é. Então, quando você começa a perceber que você não precisa estar em busca de nada, porque você é um ser absoluto e pleno, você é completo, não há nenhuma falta.
E aí quando você percebe isso, você vai perceber que, poxa, quanto tempo às vezes a gente ficou se debatendo com máscaras do ego, com camadas realmente do ego, que nos impediam de realmente ser quem somos, que é divinos. Somos seres divinos, somos filhos do Criador. Então a gente vem para estar aqui na Terra sendo amor, sendo luz. E quando a gente deixa que o ego se dissolva, a gente se torna a luz absoluta. Todas as pessoas olham para a gente e elas querem só o quê? Eu quero ter a mesma luz. Ela não quer ser eu, ela quer ter a luz dela também acesa. Então ela vai largando tudo isso, vai deixando tudo para trás e vai percebendo, não, eu só quero que a minha luz se acenda. Eu só quero realmente ser luz do mundo. Eu quero ser também o caminho, a verdade e a vida. Eu quero ser realmente como o nosso Mestre Jesus foi. Então, quando a gente consegue diluir o ego, sair do orgulho, sair das prisões que o ego tenta nos deixar preso em situações, feridas, em pessoas, porque o fulano falou mal de mim, deixa o fulano, uma hora ele também vai se encontrar, uma hora ele também vai despertar, uma hora ele também vai diluir esse ego e vai deixar Cristo reinar nele. Então eu diria para você que diluir o ego é viver consciente, plenamente, numa consciência na qual você percebe que assim, você consegue perceber quando você está sendo até testado. Muitas vezes a gente é testado. Pessoas que às vezes não têm o que fazer, daí vão lá, falam alguma coisa para ver se você vai entrar numa disputa também de ficar discutindo com ela. E você vai simplesmente olhar e dizer, não, eu abençoo a vida dela. Eu quero o bem dela. Eu quero que muito amor incondicional seja enviado para ela. E é isso que você vai fazer. Então você vai largando o peso. Você não precisa mais de ficar realmente, de querer ter todas as respostas, ou de querer ser sempre, às vezes, o centro da atenção das pessoas. Você vai largando tudo isso. E aí você vai percebendo que ter paz é a melhor coisa do mundo. A paz, ela é, eu diria para você, né, em alguns vídeos eu sempre falo, para mim paz é inegociável. Eu diria que ficar realmente em discussões com os outros, ou querer realmente ficar olhando a vida dos outros, isso é algo tão banal, quando na verdade você só tem que ser grato. Você tem que olhar para a tua vida, olhar para a tua jornada e dizer, poxa, se não fosse por tudo isso, eu não teria chegado até aqui. Então eu sou grato por tudo que me aconteceu, seja algo bom ou ruim. Mas eu sou grata por tudo aquilo que aconteceu, porque tudo o que acontece na vida da gente foi um aprendizado. Então você não tinha, né, um manual de como era para fazer quando aconteceu determinada coisa, mas você conseguiu sair daquilo, então você vai simplesmente dizer gratidão. Gratidão porque isso me fez ver a vida com outros olhos, me fez realmente refletir de que realmente vale a pena estar aqui, e que essa ilusão, né, de separação, de que a gente está separado de Deus, é uma ilusão. Nós sempre fomos divinos, só que a gente esquece. Quando a gente vem ali no ventre, depois que a gente começa, né, a ser chamado pelo nosso nome, a gente esquece que nós éramos divinos, vivendo essa vida. Então a gente tem que retornar novamente. É por isso que Jesus disse que nós temos que nos tornar crianças novamente, porque a gente tem que lembrar que nós sempre fomos divinos e que tudo isso foi situações que foram colocadas para nós muitas vezes até mesmo para um aprendizado, para realmente a gente poder realmente perceber que tudo está nas mãos do Criador e que nós estamos aqui de passagem, nós nem somos deste mundo, então a gente está aqui de passagem, ficaremos por um tempo, depois sairemos daqui e viveremos eternamente, porque é isso, a alma, ela vive eternamente, somos eternos. Então eu diria para você que espero que você tenha gostado desta viagem, né, das camadas do ego, na qual a gente foi aí passando camada por camada. E se você realmente quiser saber mais, adquira o e-book abaixo e sinta-se realmente, né, sinta-se feliz de estar aqui. Sinta que realmente você compreendeu que muitas das coisas que você vinha vivendo era porque você não estava largando. Quando a gente começa a largar as coisas e começa a viver um dia de cada vez e viver no agora, a gente começa a sentir realmente que nós estamos no controle, que a consciência está no controle da tua mente.
e que aí você consegue realmente todas as coisas. A gente não tem que viver no passado, o passado a gente só tem que ser grato. E a gente não tem que viver no futuro, porque o futuro ainda não estamos lá, ainda não é o momento de estarmos lá. A gente só vive no agora, e é no agora que você cria o melhor futuro para a tua vida. Então, cuide dos teus pensamentos, cuide com as criações da tua mente, porque é você quem cria o teu futuro. Então, você tem que tomar muito cuidado. Sempre pensamentos bons, sempre enviando amor incondicional para os outros. Perdoe, perdoe as pessoas, perdoe tudo e perdoe todos, e perdoe a si mesmo. Sempre entenda que sempre que nós perdoarmos tudo e todos e a nós mesmos, a gente volta à divindade que somos, almas eternas, vivendo uma experiência aqui nesta terra. Gratidão por chegar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. E aí vou ver um outro vídeo também que traga muito ensinamento para você. Gratidão. Eu vou